Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
adorarei, Senhor. Jesus, Senhor é digno, Senhor é digno. Te adoro, Senhor Jesus. Te adoro, Senhor Jesus. O Senhor é digno de receber toda a glória, todo o reconhecimento, toda a adoração. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. 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 Te louvo, Senhor. Te louvo, te louvamos, Senhor. Te louvamos. Te louvamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te louvamos, Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos. Glórias ao teu nome, glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti. O Senhor é digno, Rei dos reis, Majestade Santa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, você que está vendo esse vídeo, ouvindo. Tô falando bom dia porque nesse momento estou gravando pela manhã, um dia chuvoso, dia 1º de fevereiro. Estou ouvindo ali uns passarinhos cantando e me lembrei desse versículo, né? Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Quantos passarinhos estão nessa hora adorando o Senhor, né? Louvando o Senhor, porque nós não faríamos o mesmo. Mas o que eu quero trazer para você, de uma forma bem objetiva, uma reflexão que está aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a frase que eu quero destacar aqui, talvez seria o tema, né, dessa breve reflexão, seria andando de modo digno do Senhor. Uma verdade fundamental que nós encontramos na palavra de Deus, até mesmo nas palavras de Jesus, lá em João, capítulo 15, o Senhor Jesus, ele se compara à videira, né? Nós, os ramos, e ele diz que se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, se estivermos ligados nele, nós podemos dar muito fruto. Fruto é tudo aquilo que eu faço em pensamento, em obras, em palavras, que agrada a Deus, que é verdadeiramente bom. Então a definição de fruto é tudo aquilo que eu faço de maneira natural, através de uma natureza transformada que agrada a Deus. E Jesus diz que se eu não estiver nele, se eu não estiver ligado nele, eu não tenho a mínima competência, a mínima capacidade de produzir fruto. Assim como um ramo, ele não pode produzir fruto de si mesmo, assim também nós não podemos produzir frutos, né? Produzir coisas boas se não estivermos ligados em Cristo. Você nunca viu um galho de árvore jogado no chão produzindo fruto por si mesmo, né? Se ele for arrancado da árvore, ele vai secar até morrer. Assim, essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. Sem Cristo, sem a vida de Deus, qualquer coisa que a gente tente fazer, por melhor que seja, por mais que nos esforcemos, pode ser a melhor pessoa da face da terra, se ela não tem como fundamento Cristo, se ela não tem a sua vida enraigada na pessoa de Jesus, pode tentar, pode se esforçar, pode lutar, nunca vai ser aprovado por Deus, né? Nunca vai ser algo agradável para Deus. Nós só temos
capacidade de produzir algo que seja agradável e aprovável, se é que existe essa palavra, o aprovado por Deus, precisa vir de Cristo. Amém? Mas uma outra verdade, essa é um fundamento, né? Sem Cristo não somos nada, não podemos nada, não conseguimos nada. Não podemos fazer nada, não somos nada, não temos nada. Mas uma outra verdade que é complementar a essa seria: em Cristo, o que podemos? Quem somos? O que podemos fazer? Talvez a gente tenha mais facilidade de entender a primeira. Sem Deus eu não sou nada, sem Jesus eu nada posso. Mas às vezes existe um extremo errado também, uma compreensão errada dessa primeira verdade, que é também eu ficar anulando quem eu me tornei em Cristo, num sentimento de autocomiseração, num sentimento de vitimismo, e em nome de uma humildade, eu começo a depreciar quem Deus me tornou. Isso é um erro. Então eu fico sempre naquela: não, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, ok, sem Cristo eu não posso, eu não consigo, mas agora eu estou em Cristo. Se eu recebi o Senhor, se eu já fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, eu estou em outra condição. Às vezes a pessoa fica viciada em dizer: não, eu só sei errar, eu sou um pecador. Se eu ficar afirmando isso, como diz até uma certa canção aí, eu só sei errar, eu sou humano, eu só sei errar, será que eu não estaria invalidando o sacrifício de Cristo? Será que quando eu olho para a morte e ressurreição de Cristo, não foi justamente para me tirar de um lugar onde eu só sei errar e me colocar num lugar onde eu sou chamado pela palavra de Deus de santo, inculpável e irrepreensível? Então, isso precisa fazer um certo sentido. Eu não posso mais, se eu receber a Cristo, ficar nesse lugar: eu sou miserável, sou pecador. Mas então, por que Jesus morreu e ressuscitou? Por que o auto-sacrifício? Para me tirar de um lugar de derrota e me colocar de um lugar de vitória sobre o pecado, de vitória sobre o mundo, de vitória sobre as tentações, né? E o que Paulo está dizendo aqui, quando você lê a primeira parte, é uma característica das cartas de Paulo. Paulo ele traz, num primeiro momento, nas suas cartas, um ensino doutrinário a respeito do que Cristo fez e de quem nós nos tornamos em Cristo. Você vai ver, por exemplo, Efésios é muito característico isso. Ele fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Efésios 2 é um texto áureo, um dos textos áureos da salvação. Ele nos deu vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Só que chega um determinado momento que Paulo começa a mudar um pouco o tom da conversa no seguinte sentido: fala, olha, agora, gente, vocês já entenderam quem vocês são, o que Cristo fez, agora comece a colocar isso em prática, comece a se apropriar disso. E é o que ele fala aqui no capítulo 4. Rogo-vos, pois, é como se fosse assim: portanto, já que vocês entenderam agora quem vocês se tornaram, o que Cristo fez, quem Jesus é para vocês e o que Deus fez através de Jesus, agora comece a andar concernente a essa mensagem, comece a andar de acordo com isso, com essa nova condição ou com essa nova posição. E aí ele diz: ande de modo digno. Aí é uma coisa curiosa, né? A gente sempre vai falar: eu não sou digno. Quem é digno é o Senhor. É uma verdade. Eu não sou digno. Quem é digno senão o Senhor? Nós cantamos isso quantas vezes? Só o Senhor é digno. E é verdade. Mas a palavra está dizendo assim: ande de modo digno. O que significa isso? Ande de modo apropriado. Ande de modo apropriado com aquilo que Deus te deu. Ande de modo digno da vocação a que foste chamado. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser inculpável, Deus te chamou para ser alguém curado nas suas emoções, Deus te chamou para ser sal, para ser luz. Então eu preciso começar a entender, a aceitar essas verdades e me posicionar de acordo com elas, né? Andar de modo digno da vocação a que eu fui chamado.
Então, sem Cristo eu não sou nada, mas a pergunta agora também é o seguinte: em Cristo, o que eu posso fazer? Quem eu sou? Quem me tornei? Isso não é soberba, né? Por isso que ele fala com toda humildade e mansidão. Não é soberba eu declarar a respeito de mim mesmo, porque a palavra de Deus declara isso, que eu sou reino de sacerdotes, né? A palavra diz que eu fui chamado como povo separado de Deus para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso começar a me apegar às verdades da palavra de Deus a meu respeito, pós-conversão, pós-transformação, e não ficar com um pensamento de autocomiseração, não, eu não posso, sabe, com um espírito de coitadismo. Se tem algo que a palavra de Deus nunca vai te chamar, se você tem Jesus, é de coitado. Essa palavra é uma palavra que deveria não existir no vocabulário de quem conhece o Senhor. Se você conhece o Senhor, se você tem o Senhor, dependendo da dificuldade que você está enfrentando, você não é um coitado, você não é uma vítima, né? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A reflexão que eu quero deixar para você é essa: procure conhecer quem você é no Senhor. É uma jornada. Procure meditar na palavra de Deus, procure tomar posse, procure, através de momentos de oração, de leitura bíblica, conhecer quais são os pensamentos de Deus a seu respeito. Como Deus vê você? Será que Deus vê você que já aceitou Jesus como um pecador ainda? Como um miserável? Como um coitado? Ou será que Deus olha para você e vê você como um filho? Como alguém restaurado? Qual a perspectiva de Deus a seu respeito? Deveria ser a nossa também. Amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar com você. Que você, de fato, se é o seu caso, saia de um lugar de vitimismo, saia de um lugar de autocomiseração, de autodepreciação, e não entre num lugar de soberba, de orgulho, querendo ser melhor do que todos, não, mas entre num lugar de posse daquilo que Deus estabeleceu sobre você, um lugar de possuir, né, aquilo que Deus estabeleceu para você. Em outro momento nós podemos compartilhar mais a respeito desse assunto. Quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra é a maior expressão, uma das maiores expressões do teu amor. O Senhor nos ama, por isso o Senhor procura nos instruir. Senhor, nessa hora nós oramos e te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a ser livre de pensamentos enganosos, ser livre de sofismos, de enganos, que nos roubam, Deus, daquilo que é a verdade da tua palavra. Senhor, que tanto eu como aqueles que estão ouvindo, que vão assistir esse vídeo, possam começar a receber essa consciência, ser despertados para essa verdade, daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Queremos tomar posse, não queremos viver aquém do lugar que o Senhor nos deu de presente. Nós queremos, Senhor, com alegria receber tudo aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor entregou o seu próprio Filho por nós. O Senhor não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Como não nos daria graciosamente, não nos dará graciosamente todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai. Queremos viver de modo digno, queremos viver de modo que agrade o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.